Salvar o mundo é um idealismo exclusivo da esquerda? Não, de forma alguma. O Estado é opressor ou uma ferramenta de transição e transformação? Para a esquerda marxista era a transição. É possível alcançar a igualdade absoluta? Jamais. O que seria da esquerda sem o capitalismo para criticar? Viraria a esquerda de hoje. Olá. Sabemos que a esquerda é um movimento político que se manifesta de formas diferentes ao redor do mundo. Vamos refletir um pouco sobre as transformações e críticas feitas hoje pela esquerda. Para iniciarmos nossa conversa, é preciso voltar lá na Revolução Francesa, na tomada da Bastilha, em 1789. Salvar o mundo por meio da política era a ideia, Pondé? Olha, no sentido largo, sim. A ideia de que existe uma salvação pela política, ela, na realidade, digamos assim, as suas sementes elas não foram criadas pela esquerda, mas sim pelo início do pensamento liberal inglês. É ele que começou a acreditar na ideia de que, digamos assim, certas transformações na estrutura política poderia fazer bem à sociedade de alguma forma. No caso original, acabar com as guerras religiosas, principalmente. Mas é claro que a Revolução Francesa, sim, ela é um evento múltiplo, mas o seu início, inclusive a imagem da tomada da Bastilha, que era uma prisão política, apesar de que no momento que ela foi tomada, ela já estava bem esvaziada, era a imagem de que o povo, então, teria uma palavra na ordem política, que era monárquica naquele momento na França. E, como desdobramento disso, cada cabeça que o Robespierre mandava cortar, ele dizia acreditar que estava melhorando a França. Não acreditava que o problema era só econômico, então? Não. Apesar dos debates internos, se a gente vai ter tempo de falar aqui, se a gente for pegar os debates entre Marx e outros ideólogos do socialismo ao longo do século XIX, apesar de ali ter alguns que acreditavam que só, digamos assim, movimentos políticos ou morais poderiam levar a uma transformação benéfica do mundo, o Marx sempre, especificamente, afirmou que a transformação tinha que ser econômica, do modo de produção. Então, a esquerda, por conta do Marx e do Engels, ela teve um longo período em que privilegiava a ideia de transformação política e eliminação do capitalismo. Hoje não é mais isso. O filme Danton expõe as contradições da Revolução Francesa. A cena que nós vamos ver mostra o conflito ideológico entre os líderes revolucionários Georges Danton e Maximilien Robespierre durante o período do terror. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges. Impossible. Pourquoi? Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi. Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non? Tu te crois au-dessus du gouvernement? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne. Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec la terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution. Et qui en est coupable? C'est pas moi. Puis c'est certainement pas toi non plus. Mais alors si nous sommes pas coupables, c'est la nature des choses. Mais je n'ai jamais cru à la nature des choses. Moi non plus. Moi non plus. Au fond, nos convictions sont les mêmes. Elles ne le sont plus. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté? Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Contre qui? Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges? Maxime. Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme des romans. Ce sont des héros de romans. Hein?
Mais tu oublies que nous sommes faits d'os et de chair. Ah, tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent. Quando a gente vê essa conversa entre Robespierre e Danton, hoje, pelo menos até agora, a gente vê que o Danton tinha razão, né? Por várias razões. É uma longa conversa política e filosófica, né? E tem um trecho bem importante que ambos falam que não acreditam na natureza das coisas. A natureza das coisas, num ambiente como esse, século XVII, XVIII, na França e outros países da Europa, mas a filosofia francesa, acreditar na natureza das coisas significava acreditar que as coisas são como são. Não acreditar na natureza das coisas significava acreditar que nós podemos mudar as coisas. Entende? Então, quando eles estão falando aí, eles estão concordando nesse momento, como eles mesmos falam, com a ideia de que sim, se pode fazer alguma coisa, que é a ideia da transformação política que a Revolução traz, né, que está aí até hoje. E o Danton está dizendo algo que é o seguinte, olha, primeiro quando você fala que você vai fazer isso tudo em nome do povo, o que você quer dizer? O que é esse povo? Né? E ao mesmo tempo ele diz, olha, o povo é sempre o povo, são homens excepcionais que fazem o processo e não o povo, que é uma ideia que o Lenin vai retomar lá na Revolução Russa, dos homens excepcionais, os bolcheviques. Né? Então essa cena ela é muito boa para mostrar, inclusive a divisão interna daqueles que lançaram a Revolução, né? E muitos acabaram sendo mortos mesmo, né? E inclusive filósofos que apoiaram a Revolução, como Condillac, cortaram a cabeça dele também. E esse é o rapaz, um deles, né? Não Depardieu, o outro, que é o famoso Robespierre, que acabou tendo a cabeça cortada também. Tem uma frase famosa de Pierre Proudhon, considerado o pai do anarquismo: a propriedade é um roubo. Como que o sistema deveria mudar na visão dele, Pondé? O Proudhon acreditava que a transformação aconteceria à medida em que, inclusive, o Estado fosse sendo paulatinamente eliminado. Por isso que ele é meio anarquista. O Bakunin não consideraria que ele é o fundador do movimento anarquista. Mas a contradição dele está porque, tudo bem, o Estado é necessário, mas em algum momento o Estado tem que ser completamente eliminado e a grande transformação seria política, seriam as pessoas, através da consciência. O Proudhon ele era muito ambivalente com relação à violência e o Marx vai chamar ele de idiota. E Pondé, em uma ocasião, o Bakunin ele chegou a dizer: a genialidade de Proudhon estava em sua crítica devastadora da economia política, mas ele hesitava diante das conclusões lógicas de sua própria teoria, a necessidade de destruir o Estado. Qual a diferença de pensamento entre os dois? Bakunin e o Proudhon é justamente o que a frase diz, porque o Bakunin tinha uma concepção e uma prática muito mais violenta. A crítica ao Proudhon é que ele não conseguia resolver o problema da violência. O que o Bakunin não concorda é que o Proudhon não dava o passo seguinte, que é: temos que ir para o pau, temos que destruir o Estado, matar um monte de gente, entende? E o Bakunin defendia, um anarquista muito claro, ele definia a destruição imediata do Estado, o massacre de todo mundo que tinha poder. E isso é que o Proudhon não conseguia dar esse passo. Por isso que o Bakunin diz para ele que ele não conseguia tirar as consequências práticas da crítica que ele tinha feito. Era tipo fazer a crítica e depois vamos tomar um vinho. E outro filósofo que chegou a bater de frente com Proudhon foi Marx. No filme O Jovem Karl Marx é possível perceber os primeiros impasses entre os dois. Vamos ver. Proudhon, je te présente Marx, les annales franco-allemands. Bonjour. Marx. Enchanté. Ma femme, Jenny. Enchanté. Bonjour. Grun me traduit les annales. Ah bon? Alors il doit le trahir. Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction.
C'est vrai, vous êtes hegelien. Je suis surtout matérialiste. Vous ne m'avez pas répondu sur la propriété. J'en ai donné une définition, je crois. Et le vol? Vous le définissez comment? Faut-il vraiment le définir? Comme chacun sait, c'est la violation du bien d'autrui. Excusez-moi, mon français... Votre français est très beau. Merci. Alors, la propriété, le bien, c'est donc pareil. Vous dites la propriété et le vol. Quand je vole la propriété de quelqu'un, je vole quoi alors? Le vol? Vous faites semblant de ne pas comprendre, je suppose. Karl ne fait jamais semblant. Ce qui veut dire, c'est que votre formule est une image. Une belle image, mais comme on dit chez vous, une image qui se mord la queue. A pergunta que o Marx faz é porque o Marx está apontando uma contradição no pensamento do Proudhon. O Proudhon tira sarro dele e fala: ah, você é hegeliano, né? Achando que todas as contradições se resolvem. E ele responde: eu sou, acima de tudo, materialista. Materialista no sentido, antes de tudo, da produção econômica. Apesar que o Marx também era atomista. A tese dele é sobre Epicuro. O Epicuro era atomista. Mas ele fala: mas a definição da propriedade é que a propriedade é um roubo. Fala o Proudhon, famosa frase, né? E aí o Marx pergunta para ele: ah, então como se define um roubo? E aí ele fala: ah, vou precisar definir o que você já sabe. Aí o Marx aponta, né? Ah, mas se a propriedade é um roubo, o que é um roubo? É um roubo do roubo? Né? É justamente essa contradição que ele está apontando. Essa discussão sobre propriedade é uma discussão gigantesca, porque, por exemplo, na Constituição brasileira está o valor e o fato de que a propriedade é um direito de quem trabalha, né? Mas a esquerda, originalmente, sempre foi contra a ideia, concordando com o Proudhon, que a propriedade é um roubo. Se é um roubo, eu posso roubar o roubo. A Revolução quis libertar o povo ou criar novas elites políticas? A Revolução Francesa dizia que queria libertar o povo, como normalmente toda revolução, mas o que ela fez foi criar outras elites políticas, como toda revolução. E daqui a pouco, a Revolução Russa e o surgimento das fake news. A gente já volta. Voltamos a falar sobre as fases e transformações da esquerda. O revolucionário Friedrich Engels dizia que nada na história se conquista sem violência. Será que as pessoas acreditam que a violência é válida para salvar o mundo? Se eu acho que a violência é válida para mudar o mundo, não. Violência gera violência. Agressividade vai gerar mais agressividade e é tudo que nós não precisamos nesse momento. Eu acho que a violência não é válida para mudar o mundo. A gente precisa de pessoas que construam pontes entre a sociedade, entre as pessoas, entre as classes sociais. Eu acho que isso é que muda o mundo. Não, a violência não é válida para mudar o mundo. Todas as vezes em que houveram violências, causaram marcas profundas na humanidade. Todas as guerras, todos os conflitos, isso só trouxe mais destruição econômica, destruições às culturas. Quando a gente fala de violência, a gente pode até trazer o passado aí, questão de guerras, em questão de tudo que foi ruim na humanidade e trazer essa pauta sobre brigas, sobre a violência no modo geral, em todos os aspectos que a gente pode tentar falar aqui. Na verdade, a gente só traz um mundo pior. Violência realmente provoca mais violência. Ninguém está aguentando mais a quantidade de assaltos, de tiros. É uma violência que não tem fim. Precisamos de providências urgentes. Não, eu acho que não. O único jeito de mudar o mundo para melhor é através do diálogo. Você precisa entender suas diferenças e chegar num comum acordo. Há muito tempo a gente não tem um povo fala que todo mundo diz a mesma coisa, né? Mas era de se imaginar. Primeiro, há que se deixar sempre claro que a violência da pergunta não é roubar celular, roubar casa, sequestrar gente para pegar dinheiro, né? Apesar que isso já foi praticado por grupos revolucionários no passado. Mas, assim, é a violência que
já no século XIX, começou a tomar corpo como única forma de transformação do mundo. A violência revolucionária, né? Que aparece, por exemplo, na frase que você falou, implícita, da crítica do Bakunin ao Proudhon. É essa violência. Agora, Andresa, essa negativa sistemática, né, é um dos problemas que a esquerda tem nos últimos anos, nas últimas décadas. Porque a esquerda, na sua origem, quando ela tomou corpo com a violência. E alguns chamam de violência criadora de um novo mundo, né? Justificando a violência. E a esquerda, ela não pode usar a violência. Veja, a violência sempre esteve presente na política. Não é invenção da esquerda. A esquerda inventou uma violência específica. A violência revolucionária como salvação do mundo, tá? A partir, principalmente, do século XIX. Mas ela virou, essa opinião, ela mostra um beco sem saída da esquerda, porque se a esquerda tinha a sua principal arma, a violência revolucionária, e hoje a violência não é aceita por praticamente ninguém, essa violência revolucionária, então ela fica no mato sem cachorro, porque ela precisa buscar outras formas de fazer a sua transformação, né, sem o uso da violência. Paz, terra e pão foi o lema usado por Vladimir Lenin em 1917 para mobilizar as massas e justificar a tomada do poder pelos bolcheviques na Rússia. Esse slogan ajudou a construir o socialismo russo? Esse slogan, paz e pão, primeiro assim, tem um contexto. Pão é claro, porque estava todo mundo morrendo de fome. Agora, a ideia da paz era uma grande mentira. Né? A ideia de você chegar à paz era uma grande mentira, porque o Lenin, como a gente vai ver, ele vai escolher o terror vermelho, como ele falava, lembrando os jacobinos, como método. Mas ali no contexto tinha uma importância muito grande, porque os bolcheviques prometeram aos russos que iriam tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? E isso foi uma coisa que para eles foi muito importante, porque, veja, a Revolução em 17, tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia estava implicada, levando o maior cacete, morrendo muita gente, ninguém queria ir para a guerra, tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ele daria paz. E ali, então, os russos acabaram fazendo um acordo específico lá com os alemães, né? E por isso que se fala, a boca pequena, é uma metáfora, não é a boca pequena coisa nenhuma, que os alemães, durante a Primeira Guerra, foram importantes para financiar os bolcheviques. Isso é uma teoria que circula por aí. Agora, Marx dizia que a luta de classes se encerraria com a construção do socialismo. E, por outro lado, Stalin acreditava que esse era um fenômeno contínuo, mesmo com o fim da burguesia. A luta de classe passa, então, a ser uma ferramenta de controle político e os alvos agora eram os inimigos do povo? Quem eram esses inimigos? Então, no entendimento de Stalin, todo mundo que podia pôr em risco ele era inimigo do povo. Ele usava, aliás, é um argumento muito comum até hoje. Né? Até hoje é um argumento desse. Alguém que quer destruir outro grupo diz que aquele outro grupo é inimigo do povo. Né? Aqui no Brasil isso acontece, de ambas as partes. Mas assim, o que o Stalin pensava, o que o Stalin fez no seu grande expurgo chamado dos anos 1930, foi matar os próprios bolcheviques que fizeram a Revolução. Porque o Stalin, ele acreditava que ele tinha que matar todos os bolcheviques, porque eles punham em risco o poder dele, porque ele achava o tempo inteiro que queriam derrubar ele. Porque, na realidade, a Revolução criou um sistema paranoico que atingiu seu pico no Stalin, que inclusive mandou matar o Trotsky, né? Que se pensava que seria o natural sucessor do Lenin, porque o Stalin era um cara inculto, meio burraldino, enquanto que o Trotsky era um cara culto, inteligente, como o próprio Lenin era. Né? Mas a ideia do Stalin era que não era... O Stalin e o Trotsky
teoricamente, eles tinham uma oposição teórica, que era o Trotsky, que entendia que a revolução tinha que ser levada para fora da Rússia, e o Stalin entendia que a revolução tinha que ser realizada plenamente na Rússia. Só que nesse processo, o Stalin começou a pensar que a revolução nunca seria plenamente feita dentro da Rússia. E, portanto, a matança tinha que continuar. E como o projeto de desinformação dos inimigos do povo afetou a percepção pública do regime soviético? Olha, na verdade, daqueles que eram a favor do regime soviético, não afetou nada, eles só praticaram. A ideia da desinformácia, que é ancestral da fake news, a desinformácia foi uma invenção dos bolcheviques como prática de espionagem e terrorismo diplomático. Então, assim, a desinformação nasceu como um método sistemático para gerar desorientação nos países europeus e americanos depois. Era um método para você passar informação falsa e, com isso, você confundir os governos, entende? Achar que estava acontecendo uma coisa quando estava acontecendo outra. Uma das grandes desinformações, aí no caso, Stalin usou, foi passar a imagem para o Ocidente que a economia russa estava indo muito bem quando ele manipulava os números e quando havia fome. Né? Mas essa desinformação funcionou tão bem que ela funcionou, inclusive, durante a ditadura no Brasil, quando a chamada a guerrilha ou a clandestinidade, que não queria construir democracia nenhuma, era dois polos do mesmo universo, os dois grupos queriam era a ditadura mesmo, mas a ditadura soviética. E mesmo aqui funcionou a desinformação, porque muitos jovens, inclusive, acreditavam que a União Soviética ainda era uma grande coisa, quando lá na Europa já estava havendo dúvidas, porque tinha vazado já as informações. Então, a desinformação ela funcionou em dois níveis. Para o exterior, inclusive no sentido não só de produzir desorientação, mas produzir adesão à União Soviética. Né? Internamente também funcionou, fazendo com que ninguém soubesse exatamente o que estava acontecendo. E hoje a desinformação, conhecida como fake news, está em toda parte. E qual a importância dos kulaks na Revolução Russa? Olha, a gente estava falando de inimigos do povo, né? Os kulaks foram identificados como os principais inimigos do povo pelo Lenin. O Lenin introduz uma novidade na luta de classes. A burguesia e a Revolução Industrial ainda era incipiente. A Rússia era campesinato. Só que no meio dos camponeses, tinha alguns que se deram bem. Poucos. Eram chamados burgueses rurais. Eram os kulaks. Então, os kulaks, eles eram ex-servos camponeses, mas que tinham algumas propriedades, tinham trabalhado direitinho, tinham subido na vida rural russa, certo? Então, o Lenin pensou, eu não posso fazer uma revolução se eu não envolver o campo, que está, sei lá, 80% da população russa. Mas como eu levo luta de classes para um lugar onde não tem indústria, não tem dono, sabe? Burguês. Aí ele teve uma grande ideia. Eu vou jogar a massa do campesinato miserável contra aqueles que eles conhecem como ricos, os kulaks, certo? E funcionou maravilhosamente bem. Aquela massa de camponeses miseráveis que viam aqueles ex-camponeses, mas hoje dono, certo? Caíram em cima, massacraram, roubaram, que normalmente se faz uma revolução. E, inclusive, tem a famosa carta do Lenin, que ele diz assim, citada muitas vezes: pendurem, enforquem 100 kulaks. Deixem eles enforcados para todo mundo ver e entenderem que nós estamos matando kulaks e vamos continuar matando kulaks. E com a decadência da União Soviética, a esquerda se transforma mais uma vez. A gente volta já. Estamos de volta, continuando nossa conversa sobre a história da esquerda e suas fases. Depois das revoluções francesa e russa, a esquerda passa por um novo movimento e dessa vez o cultural. Quando ao enfraquecimento da União Soviética, as contradições do marxismo ortodoxo, tudo isso levou a uma nova transformação social? Essa é uma discussão bem interessante, né?
E é uma discussão que, inclusive, preocupa muitos filósofos e pensadores no Brasil e fora do Brasil que são identificados com a esquerda e têm consciência dessas transformações, né, históricas. O que acontece é que, quando os famosos arquivos secretos soviéticos são trazidos à tona pelo Khrushchev, que segue ao Stalin, então todos os massacres, os números, né, que é um momento assim de uma suposta pequena abertura, né, do sistema soviético, isso já é um primeiro baque. Só que isso é um baque que vai demorar. Baque, eu digo, na moral da esquerda fora da União Soviética. Esse baque vai demorar muito tempo. Na América Latina ele ainda vai demorar mais tempo por conta da Revolução Cubana, que serviu de novo para uma adesão à esquerda. Mas na França, por exemplo, para citar nomes, esse debate, afinal de contas, a União Soviética vale ou não vale, vai opor gente como Albert Camus a Jean-Paul Sartre, né? Dentro da França. O Albert Camus salta logo do barco dizendo, grosso modo, são assassinos. Esse processo iniciado aí, ele vai acabar levando aqueles intelectuais de esquerda a fazer um desvio de percurso e, nesse processo, abandonar a própria classe operária. Porque foi visto, inclusive, logo depois da Segunda Guerra, com a melhoria material da classe operária, a classe operária começou a querer comprar televisão, geladeira, né? E foi deixando a revolução de lado. E aí a esquerda fez uma virada fundamental na sua história, que é identificar outros grupos oprimidos. Mulheres, os colonizados, a chamada crítica colonial da esquerda, bem naquela época da Guerra do Vietnã, né? Ou seja, a esquerda saiu procurando outros grupos oprimidos porque sacaram que aquela discussão de operário não ia levar a lugar nenhum. Inclusive por causa da transformação do capitalismo que cresceu. E mais posteriormente, a esquerda acabou identificando nos homossexuais outro grupo oprimido. E daí depois os transexuais. A esquerda vive sempre procurando grupos oprimidos. Um desses intelectuais dissidente do Partido Comunista foi Herbert Marcuse. Em seu ensaio Tolerância Repressiva, ele defendeu que ideias intolerantes não devem ser aceitas. Ele escreveu: toleram-se políticas, condições e modos de conduta que não deviam ser admitidos porque impedem, se é que não destroem, as oportunidades de criação de uma vida sem medo e sem miséria. O que é essa verdadeira tolerância que ele defendia? Essa ideia é fundamental, né, do Marcuse, e ela vai ganhar, na realidade, através do Marcuse, é bom pontuar, esse processo também foi paulatinamente se transformando, a esquerda foi se transformando no movimento de estudante. Os operários foram largados de mão. Já na França, maio de 68, por exemplo, a esquerda virou um movimento de estudante, ou seja, foi para dentro da universidade e virou uma discussão cultural como é hoje, né? Bastante de estudante, professor, intelectual, jornalista, é o exército, entre aspas, da esquerda hoje. Muito distante do povo, entre aspas, né? E nesse movimento, esse texto do Marcuse, ele vai fazer tradição nas universidades, e a ideia é a seguinte: é ele que justifica o fato de que, por exemplo, um branco, por exemplo, não pode fazer um discurso numa universidade, porque ele é opressor. A ideia do Marcuse é o seguinte: não devemos tolerar grupos, convidados e pessoas que falam, mas que são eles mesmos do grupo opressor. Essa teoria do Marcuse, ela vai completamente ao encontro da teoria da interseccionalidade, do lugar de fala. Só devemos tolerar pessoas que têm lugar de fala, ou seja, quem faz parte de grupos oprimidos, certo? Portanto, é uma tolerância que ele defende, intolerante para com aqueles que exercem opressão na sociedade. E daí dá numa tolerância que eu só tolero quem pensa como eu.
E nós estamos aí. Nós estamos aí. Inclusive, isso é uma das bases da polarização. Mas será que essas transformações da esquerda fizeram ela perder o rumo da história? O jornalista Wilson Gomes e o filósofo Francisco Bosco comentam que caminho a esquerda pode seguir e o que, de novo, ela pode trazer. A esquerda está desconectada com o sentimento de grande parte da sociedade brasileira, com as demandas de grande parte da sociedade brasileira. Seria injusto nós atribuirmos todas as dificuldades da esquerda aos seus próprios atos históricos ou às suas próprias premissas ou crenças teóricas. Eu acho que a conexão com o público é que se tornou difícil. Os públicos vão mudando, né? Isso é uma questão de períodos, momentos e tal, e a esquerda não atualiza o discurso, essa esquerda marxista mais tradicional. Mas há muitas esquerdas. E, além disso, não é só a esquerda que está com dificuldade de conexão. Eu acho que a direita também está com dificuldade de conexão com o seu público. Nesse momento, quem está em ascensão nessa comunicação com o público é a extrema-direita. Tem algo na história do Brasil que é muito forte e que eu diria até que dá verdadeiramente o tom do que é o funcionamento institucional brasileiro, que é o que hoje a gente chama de centrão. O centrão ele está exclusivamente preocupado com a manutenção do seu próprio poder institucional e com criar as condições necessárias para a reprodução do seu próprio poder institucional. A gente tem que partir do pressuposto assim, esquerda e direitas são necessárias em regimes republicanos. Toda vez que há uma descompensa para um lado, para o outro, tal, não é legal, o resultado não é bom. Acho que a esquerda tira o melhor da direita. E eu acho que a direita tira o melhor da esquerda, faz com que a esquerda produza o melhor porque se aproxima e tal. A questão do trabalho, a natureza do trabalho mudou muito. E isso a esquerda ainda não conseguiu achar boas respostas para essa mudança. A esquerda tem uma evidente dificuldade de dialogar com o setor religioso, que é quase a totalidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não passou por um processo de secularização. A esquerda ela tende a considerar que todas as formas humanas elas são aceitáveis, desde que não interfiram na liberdade dos outros, desde que produzam igualdade de direitos. De um modo geral, a esquerda no Brasil, eu acho que está carecendo de um projeto, de uma imaginação política mais forte. Eu acho que a esquerda vai precisar se reinventar, assim como acho que a direita republicana está sofrendo muito, precisa se reinventar para recuperar a conexão com o seu próprio público, porque, de fato, o extremismo e o radicalismo que deixa o espaço do meio vazio e que salta para a extrema-direita e para a extrema-esquerda, que não é legal para a democracia. Muito rica a discussão, né? Porque ela superou o que muitas vezes acontece, que é a discussão ideológica. São vários elementos, né? O Bosco, ele fala, entre outras coisas, algo muito importante, que é a esquerda perdeu a comunicação com o trabalho, de certa forma, porque as formas de trabalho mudaram. De fato, a esquerda foi construída em cima de um capitalismo industrial, típico da época, né? E o capitalismo mudou muito. E com isso, aquela materialidade que havia no capitalismo que o Marx conheceu e o Engels, não é que ela deixou de existir completamente, mas ela vai paulatinamente deixando de existir, né? E é interessante porque, se a gente pensar no trabalho, como o Bosco falou, que de fato a esquerda perdeu o pé na estrutura, nos meios de produção, de certa forma, ela fez um caminho, se a gente pensar
hoje em dia, ela fez um caminho de tentar encontrar espaço dentro da própria estrutura capitalista. A esquerda desistiu de destruir o capitalismo. Desistiu. Ela quer um capitalismo para chamar de seu. Desistiu por quê? Desistiu porque fracassou a tentativa de acabar com o capitalismo. Deu errado, o capitalismo venceu. Produziu mais riqueza, produziu mais liberdade de ação às pessoas, alimentou a criatividade das pessoas através de empreendimentos de vários tipos. Venceu. A gente não conhece hoje nenhum modo de produção que possa responder com todos os problemas que o capitalismo tem. Se trata de defender o capitalismo, defender a esquerda, a direita, é coisa de iniciante. Né? Não, o capitalismo, ele não há competição para ele. A própria esquerda percebeu isso, além do fato que ela virou americana. Né? Ou seja, ela é tão americana quanto a Coca-Cola. Né? Acho que foi muito feliz a conversa da gente com os dois, porque o Wilson Gomes tocou, entre outras coisas, ele tocou num tema que me parece muito importante, que é o seguinte: a direita também tem dificuldade de se comunicar com o povo. E aí, um pouco mais adiante, ele qualificou essa direita, a direita republicana. E aí, o Wilson Gomes toca num tema muito importante, quer dizer, tanto a direita republicana quanto a esquerda republicana tem dificuldade de botar o pé no seu público. Porque o público da direita republicana, na realidade, migrou, ou pelo menos grande parte, se revelou como sendo um povo que preza pouco o jogo democrático, que abraça elementos muito claros de preconceitos, adesão a certas práticas violentas, né? E cresce, e esse é o grande problema de hoje em dia para a direita e para a esquerda, é o crescimento da extrema direita em toda parte. E o Bosco falou uma coisa muito importante também, que é a esquerda, especificamente, não consegue falar com a religião. O identitarismo gera ressentimento? Olha, em defesa do identitarismo, há que se dizer que a paixão política essencial da Revolução é o ressentimento. Não foi ele que inventou. Isso, Tocqueville já tinha falado no século XIX, de forma en passant, assim. E hoje vai ficando cada vez mais claro. Então não é o identitarismo que é responsável pelo ressentimento. O ressentimento é uma paixão política dispersa pela sociedade, pela vida dos seres humanos. Quando você consegue organizar isso politicamente, aí vira um movimento político. Agora, é claro que o tema das identidades, como todo tema que busca mexer no mundo, se alimenta de ressentimento e gera ressentimento. Isso é uma característica interessante do movimento identitário, porque ele gera ressentimento em muitos grupos sociais. E ele está, inclusive, nos últimos 1 ano, 2 anos, começando a colher esse ressentimento. Daqui a pouco continuamos nossa conversa sobre os rumos da esquerda. Não saia daí. Voltamos a falar sobre a história da política de esquerda. Em uma participação no canal Fronteiras do Pensamento, o cientista político americano Yascha Mounk apresentou um panorama crítico à esquerda. Vamos ver. And so, more broadly, in my book, I trace the intellectual history of these ideas. I explain how it is that they could become so influential over mainstream institutions so quickly. And I critique many of the applications of these ideas to areas from cultural appropriation to free speech and other kinds of things. But the argument I ultimately make is that the vision of society that it develops is misguided, and that we have a better liberal alternative available to us. É nessa que ele se ferrou com a esquerda, né? Impressionante. Você percebe isso até na recusa de casas editoriais no Brasil, que muitas casas editoriais no Brasil são puros aparelhos ideológicos, recusarem continuar a publicá-lo, né? Uma vergonha isso. Ele caiu em desgraça. Uma das frases está aqui, né? Porque se a gente pensar em alternativas para a esquerda, quer dizer, na reportagem anterior do Wilson Gomes e do Bosco, quer dizer, eles apontaram algumas coisas ali, né? Primeiro,
mostrar que a esquerda entender que ela precisa da direita republicana. Isso é uma coisa que ele falou que é fundamental, precisa da direita republicana. E não querer simplesmente destruir a direita republicana como era a esquerda na sua origem. Outra coisa que o Bosco falou, eu já vou para o Yasha Mounk, outra coisa que o Bosco falou, que eu falei en passant, é a esquerda precisa encontrar uma imagem criativa de sociedade. Perdeu. A esquerda não é só... O Bosco falou isso, ele vem falando isso, outras pessoas vêm falando isso, né? O próprio Safatli também já falou isso, né? A esquerda perdeu, ela perdeu energia criativa e positiva. E nisso ela fica patinando no ressentimento o tempo inteiro, no populismo tipo Lula, né? Isso perdeu completamente. E sem imagem criativa fica difícil. E nesse sentido a extrema-direita está oferecendo imagem criativa. A gente pode não gostar da imagem criativa, mas eles estão sendo criativos no que eles estão fazendo em redes sociais, nos movimentos que eles vão propondo. Eu posso achar uma catástrofe, você também pode achar, mas do ponto de vista da atividade criativa está. E aí, voltando ao Yasha Mounk, o Yasha Mounk é um intelectual alemão radicado nos Estados Unidos, a gente percebe o sotaque alemão dele ainda muito forte, né, quando fala inglês. Mas ele fala basicamente a mesma coisa, que a esquerda não está conseguindo se comunicar e resolver problemas, por exemplo, como a liberdade de expressão virou um problema, né? Virou uma questão. E aí a extrema-direita faz uso disso daí. Porque o que faz a esquerda hoje, inclusive no Brasil? Ela quer caçar a palavra de todo mundo. Virou uma verdadeira caça à palavra de todo mundo. E aí elementos da extrema-direita fazem uso disso. Se alimentam. Se alimentam disso, né? Fazem uso desse tipo de situação que é real, né? E aí eu não estou me referindo nem ao governo enquanto tal. É disperso isso daí. Pode acontecer em níveis médios da hierarquia social. E aí ele fala que existe uma opção aí, ele fala uma frase que pode ser considerada problemática para muita gente, mas aí ele olha para a história recente e ele fala que há uma opção melhor, que é a opção liberal, que está aí na mesa, né? E se a gente olhar a própria história da esquerda recente, a esquerda hoje defende a democracia liberal. A esquerda nunca defendeu voto na sua história, lá na Revolução Russa, quero dizer, ou chinesa. Nunca defendeu voto. Sempre entendeu que o Estado da democracia liberal era um comitê para resolver interesses da burguesia, certo? Sempre achou que a democracia liberal reproduzia desigualdades sociais, o que de fato faz, né? Mas assim, então hoje não. Hoje, e a gente percebe isso inclusive muito no Brasil, a esquerda chamou para si o papel de ser a defensora da democracia liberal. O que historicamente, todo mundo que conhece a história diz, olha só onde a esquerda foi parar, hein? Defendendo aquilo que durante a Guerra Fria era defendido pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, que era a defesa da democracia liberal, né? E o Yasha Mounk volta a isso, quer dizer, volta não, né? Ele está apontando, olha, a democracia liberal está na mesa aí como opção e ela tem demonstrado que é melhor. Preserva liberdades individuais. É claro que ele está assimilando, por exemplo, nisso, questões identitárias, né? A inclusão de identidades dentro das liberdades e dentro das representações, dentro do sistema democrático liberal. Mas ele diz, olha, talvez seja melhor do que a esquerda está conseguindo oferecer. Porque o que a esquerda está conseguindo oferecer é um pedacinho dentro do sistema liberal. O documentário No Safe Spaces critica a ideia de espaços seguros criados em universidades onde certos grupos evitam contato com opiniões divergentes. Será que esse movimento pode criar uma geração mais sensível e menos preparada para argumentar e debater? For a generation that demands safe spaces, that equates ideas they don't like to actual physical battery and requires trigger warnings for class assignments that might be upsetting, there's a name: snowflakes. We're creating this environment where liberals and leftists and progressives on campuses think that they need to get government authority or the university authority to
protect their ears from stuff that they don't like, or stuff that's actually offensive, or that is racist, or that is sexist, or that is horrible. And I just think that that's a very dangerous view. I'm saying this not for conservatives, I'm saying this for liberals. They have been bubble wrapped in academia for 40 years. When you try to create a safe space in which it's difficult to be unsettled, unnerved, you reinforce walls, which makes it difficult for you to cultivate the capacity to learn from other people, especially people you disagree with. Can I just say, it feels really nice to live in a bubble for a little while. You feel safe, you feel protected, you feel like everyone agrees with you and you're right. If you do not like me, you are not allowed in my safe space. My safe space. Look and you will see there's a very select crowd in your safe space. My safe space. People that support me, mixed in with more people that support me and say nice things. Rainbows all around me. There is no shame in my safe space. My safe space. Muito bom. Muito bom. Ó, isso é o que a gente conhece nas universidades. O Brasil, nesse sentido, é bem melhor do que os Estados Unidos. A Universidade Americana está sofrendo muito agora com o Trump, mas a Universidade Americana virou um aparelho ideológico há muito tempo. Quem disser o contrário é mentiroso, todo mundo sabe disso, certo? E essa ideia de safe space que veio de lá, como bem disse os entrevistados do documentário, o primeiro deles, né, e o segundo também, vale a pena um detalhe aqui, tá? Para quem estiver nos acompanhando, nos Estados Unidos, liberal é esquerda. O segundo opõe liberal ao conservative. O primeiro elenca liberal junto com progressista, porque é assim que é nos Estados Unidos, diferente da tradição da expressão liberal na Europa e aqui no Brasil. Então, safe space, uma vez eu escutei de um aluno, uma aluna, para que ela tinha que ler Shakespeare, já que fazia mal a ela. Certo? Então não é só uma questão, e aí eu acho muito importante pontuar, não é só uma questão da esquerda enquanto tal, o tema do safe space. O tema do safe space é uma questão que ela está ancorada em certas posturas psicológicas e familiares, que não necessariamente tem a ver com a esquerda. Tem a ver com a esquerda na Universidade Americana, porque o safe space está grudado na intolerância que eles têm para com opiniões que eles não concordam. Entende? Aí está ligado mesmo. Aquele tema do Marcuse lá atrás. Eu quero ficar no safe space, a universidade tem que ser um safe space, ou seja, ninguém fala comigo que eu não concordo. Tá? Isso tem a ver com o que eles estão falando no documentário. Mas o safe space, como mostra o documentário, ele transborda por uma questão cognitiva, de pensamento, de relacionamento. E aí, muitas vezes, ganha apoio das famílias, porque algum professor fala alguma coisa e a família não gosta. Agora, surge por esses grupos marginalizados para eles tentarem fugir de violência e discriminação. Não, na universidade, mesmo que a gente fale da ideia de que existe discriminação, o safe space está muito longe disso. O safe space não é só eu quero ficar protegido de alguém que tem preconceito contra o grupo ao qual eu pertenço. Né? Não é só isso. O safe space é, por exemplo, eu não quero escutar um professor ateu falando de ateísmo na sala de aula. Eu já vivi isso. Então não é só grupo discriminado. O safe space está associado a uma inflação do eu daquele grupo ou da pessoa, do aluno, no caso está associado ao aluno, mas na realidade não é só aluno, e eu não quero sofrer ouvindo coisas que eu não concordo, como disse um dos entrevistados, de Cavanhaque, né? Ele falou isso. E também a menina entrevistada, ela também fala disso. Você acaba ficando ali dentro, todo mundo concorda com você, né? Agora, numa sala de aula, o safe space torna a aula impossível, a não ser que eu fale que você é lindo, você é bonitinha, o que você pensa está certo. Só
use autores que você concorda. Então, está muito além do tema da discriminação. Agora, voltando na questão das políticas identitárias, como criticá-las sem usar de argumentos reacionários? Primeiro, basta você não ser reacionário, né? Basta você não ser reacionário e aí, no seu dia a dia, você pode perceber, por exemplo, se alguém, como se percebia no passado com outros grupos, se alguém é promovido no ambiente de trabalho sendo completamente incompetente. Eu não preciso ser reacionário para identificar isso. Eu não preciso nem de gostar de política. Basta eu perceber no ambiente de trabalho que alguém é destacado de alguma forma porque ele pertence a um grupo específico. Aí eu faço a crítica, eu não sou reacionário. Eu só estou dizendo o seguinte, então por quê? Se fulano ou fulana trabalha X e Beltrano, entendeu? Isso vai criar ressentimento, é claro. Então, o que pode acontecer no ambiente de trabalho com esse tipo de coisa é gerar uma reação onde não havia. Porque qualquer pessoa razoável entende que existem grupos que nunca tiveram espaços no mundo do trabalho. Agora, quando uma coisa é entrar, outra coisa é subir na vertical. Você sobe quando você é competente e tem mérito. É claro que nunca foi assim. E nem é assim. A meritocracia é uma utopia. E por hoje é só. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.